Fala galera, bora para mais um SoloCast, o podcast oficial das Soluções e Investimentos. Meu nome é Guilherme Feriani, sou um dos sócios aqui das Soluções e Investimentos. E esse é o quadro onde nós trazemos convidados, amigos, alguns parceiros de negócio para falar da sua trajetória, pessoas que são referências no seu mercado. E através disso, você pegar alguns insights para que você consiga colocar no teu dia a dia, consiga colocar dentro do teu negócio, tá agregando para os seus colaboradores e agregando para as pessoas que acompanham no teu dia a dia, na sua rotina. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, me conectei com ela 2 anos atrás, de lá para cá venho acompanhando a rotina dela, a rotina do Fabrício, do esposo dela, venho me inspirando, instigando, vendo toda a evolução, né, da trajetória profissional deles. Estou aqui com a doutora Lorena Wiesentheimer, que hoje é médica, dermatologista brasileira especializada em tricologia e referência nacional e internacional em transplante capilar, e ela é fundadora e diretora da clínica e do Instituto Lorena Wiesentheimer, e também fundadora da Hair Academy, né? O currículo dela é longo, se eu fosse ficar falando aqui, a gente ia ficar meia hora só no currículo, mas sem mais delongas, apresenta aí pra galera quem que é a Lorena. Muito obrigada primeiro pelo convite, Guilherme, é uma honra estar aqui no SoloCast. E, bom, sou médica dermatologista, e me especializei na área capilar. Então, há 6 anos que eu me dedico somente a cabelos. E quando a gente faz medicina, e eu acho que é a realidade de outras profissões também, direito, enfim, você sai especialista naquilo que você vai tratar, né? Então, por exemplo, no meu caso, cabelos. Mas aí tem toda uma outra parte, que é a parte empreendedora, de gestão, de finanças, que a gente não faz ideia que existe por trás e que a gente começa a ter que aprender depois da faculdade. Então, esse foi um grande desafio, por isso que vai ser um prazer a gente falar sobre isso também aqui hoje. Te agradeço muito. Bacana. Antes da gente entrar todo o conteúdo, tem uma pergunta que eu faço para meus convidados, porque vários deles já atingiram sucesso, independência financeira, vários já chegaram no pico da carreira, só que mesmo assim, às vezes eu vejo que estão até fazendo mais do que faziam lá no início. Só que para sustentar isso tem que ter um porquê muito forte. Hoje, qual que é o porquê da Lorena? Nossa, pergunta profunda, né? Aliás, eu estava vendo agora uma reportagem do criador do... É Minecraft que fala, né? E que ele criou ali o Minecraft, partiu dele, e que aquilo dava muito trabalho, principalmente a parte empreendedora, de gestão e tudo mais, e ele resolveu vender. E ele vendeu lá por bilhões, só que ele perdeu o propósito. Depois que ele vendeu, ele não tinha mais essa preocupação, ele era bilionário, ele tinha tudo que ele poderia, o luxo e tudo mais, mas ele perdeu o propósito, perdeu a missão. Então, quando você pergunta isso, eu acho que é muito mais profundo a questão, assim. Então, o nosso propósito vai muito além de só dinheiro e tudo mais, porque senão dava para fazer de um jeito bem mais fácil. E a gente tem uma missão que é melhorar a autoestima das outras pessoas. Então, e isso com naturalidade. Então, essa é a nossa grande missão. Pô, bacana, legal. E durante todas as adversidades aí que você encontrou até hoje, qual que foi o momento mais difícil da trajetória sua e como que você superou isso? Foram vários momentos de dificuldade, né? A área do transplante é uma área que demanda muito, então existem vários obstáculos no meio do caminho, porque não depende só de uma pessoa. Então a gente estava falando sobre ser mais individualista, e assim, a gente acha que dá conta sozinho das coisas, mas não. Então eu preciso de uma equipe, eu preciso contar com pessoas, a minha equipe é muito grande, então a parte de gestão de pessoas foi algo que eu me surpreendi, que eu não imaginava que eu ia ter que me preocupar tanto no meio do caminho. Então, as maiores dificuldades acho que foram relacionadas a isso. Gerir pessoas, e para isso eu tive que me desenvolver. A gente até se conheceu num curso de autoconhecimento. E me desenvolver para me entender, porque a gente só parte de uma evolução a partir do momento que a gente se conhece, e para entender as pessoas que estavam comigo e saber que elas importam muito. Então, como conseguir trabalhar junto e de forma que elas sintam que são parte dessa trajetória. Então, os maiores desafios são relacionados a isso. Legal. E como que surgiu Dermato para você? Tipo, durante o curso, ou você já é um sonho desde pequeno?
pequena? Como que foi aparecendo, surgindo essa paixão? Porque dá pra ver, né, nos seus olhos que você gosta muito do que faz. Então, como que surgiu isso daí? E em especial a tricologia. Eu sou apaixonada por cabelo. A dermatologia, ela me encantou, lógico, mas o que eu gosto mesmo é cabelo. Então, hoje eu não... Se você me falar, eu tenho essa lesão, você olha pra mim, eu falo não, porque eu não vou saber diagnosticar, ou então prefiro passar para um médico especialista. E cabelo, eu não sei, eu falo assim, eu brinco que quando eu era criança, meu cabelo não crescia, então eu sofri muito com isso. A minha mãe até fala que Freud explica, mas depois eu acabei fazendo dermato porque eu trabalhava no pronto-socorro e lá chegavam muitas lesões que eu não conseguia acompanhar, então foi algo que eu falei, isso me parece investigativo, então me atraiu muito e porque tinha procedimentos, eu sempre fui muito resolutiva. E aí, dentro da dermatologia, cabelo era uma coisa que eu saí sem saber muito. A gente não sai dermato especialista em cabelos, a gente sai sabendo muito pouco. E foi através de uma especialização que eu fiz no HC da USP, em São Paulo, que eu comecei a me apaixonar pela parte capilar. Então, eu nem imaginava, eu caí assim... Tanto é que eu tive várias oportunidades na residência de participar de cirurgias de transplante. Eu tinha colegas que faziam e me convidavam, falavam, nossa, não, 12 horas de procedimento, não é comigo, eu sou muito resolutiva, eu gosto de coisas rápidas. Então, assim... nunca imaginei que eu ia parar nessa área. Só que aí, quando eu comecei a entender, eu comecei a me apaixonar. E hoje, pra mim, é o que eu mais amo fazer. E como que foi surgindo esse processo de criar e validar a questão do transplante regenerativo? O transplante, primeiro, ele veio a partir do momento que eu tratava o paciente clinicamente e chegava num ponto que eu não conseguia mais melhorar. E aí, dentro do transplante, veio a questão de aperfeiçoar uma técnica que já existia. Então, otimizar principalmente aquele momento. Então, só para explicar o que é o transplante capilar regenerativo. Ele é a união do transplante capilar, que é um procedimento cirúrgico, né, em que a gente extrai os folículos um a um de uma região que tem bastante e passa para a região que está perdendo. E a união dos dois, que é o tratamento clínico, eu pego uma parte desses folículos, extraio as células tronco desses folículos e essas células, elas vão fazer com que aqueles fios nativos que não se perderam completamente, comecem a melhorar também. Então, além de eu ter as gramas novas, né, vamos dizer assim, o gramado novo, o que está lá vai começar a ser tratado e vai começar a regenerar. Então, é a união de um tratamento clínico com um tratamento cirúrgico. Entendi. Hoje, os pacientes são percentual de homem 99,9%? Já foi. Hoje é 50% feminino, 50% masculino. Porque eu tenho muita mulher também que trata clinicamente e eu tenho transplante de sobrancelha, além do transplante feminino. Então, hoje nossa clínica é bem equilibrada. Que legal. E falando no masculino, né? Tipo, acho que é o trauma de todo homem. Como devo começar a tratar a calvície? Tipo, que momento que eu devo começar a me atentar com isso daí? Acho que quanto antes a gente... É muito melhor ser preventivo do que depois muito lá na melhor. frente, né? Então, assim, a partir do momento que você percebeu, a luz tá batendo no meu couro cabeludo, tá dando pra ver um pouquinho o couro cabeludo. Eu acho que meu cabelo tá afinando. Ou você tá escrevendo ali e você percebe que seu cabelo cai ali na folha. Sim, então, assim, sentiu que tem alguma alteração, porque é muito provável que o homem vai ter algum grau de calvície. Só pra você ter uma ideia, com 40 anos, 40% dos homens vão ter algum grau de calvície. Com 50, metade, 50%, é proporcional à década. Então, é bem provável que alguma coisa esteja acontecendo. E se isso incomoda, tem gente que não liga, mas se isso incomoda, tem que procurar, porque quanto antes, melhor. Entendi. E tem como evitar com alguma coisa natural, alimentação, a gente tem que se atentar em relação a isso, ou daí a gente tem que ir mais para a parte da medicina mesmo, mas não, que tem que tomar o produto, porque para homem, acho que shampoo é tudo igual, né? Pelo menos pra gente, acho que é o mais cheiroso, né? A gente vai no mercado e vê qual que é o mais cheiroso. Quando é shampoo, tá bom, às vezes é sabonete. Então, tipo, qual que são os cuidados que a gente tem que tomar para evitar, né? Acho que deve ter uma maneira de estar evitando também, né? E diminuir também essa possibilidade.
É uma condição genética, né? A calvície, ela é genética, então ela vem tanto do pai quanto da mãe, não é só da mãe, que antes achava que era só da mãe. Mas hoje a gente sabe que é multifatorial. Então, o que significa isso? Existem outros fatores e um deles é o inflamatório. E aí, dentro de inflamação, entra estilo de vida, né? Então, bebida alcoólica, tabagismo, obesidade, sedentarismo, tudo acaba influenciando. Então, dá, sim, para melhorar, para prevenir, mas não 100%, porque se a genética for forte, também vai acontecer. Entendi. E aí entram os medicamentos. E os medicamentos hoje, eles não curam, mas eles desaceleram o processo. Imagina que a calvície é tipo um cavalo indo em direção a algum lugar, correndo, e você vai lá e puxa a rédea desse cavalo e dá uma desacelerada no processo. Entendi. E indo para a parte do implante ali e tudo mais, qualquer homem pode fazer hoje? Tem alguma contraindicação, assim? Não, qualquer homem que tenha calvície, né? E a gente sempre vai pedir os exames para ver se não tem nenhuma contraindicação de saúde da pessoa, mas não tem qualquer homem, mulher que tenha alguma questão capilar, esteja perdendo. Em alguns casos eu vou precisar tratar antes, então melhorar aquele terreno, aquele solo antes de operar. Em alguns outros casos, a gente já vai para o procedimento. Legal. Então, tipo, essa jornada ela pode durar quanto tempo? De acompanhamento, ela é eterna. Ela é eterna? É um casamento. Porque mesmo que a pessoa faça o transplante, ela vai precisar continuar tratando. Senão ela vai perder os fios nativos, que são os que ela já tinha ali naquela região. Então, ela tem que continuar tratando. Então, pelo menos uma vez por ano, a gente vai ter que se ver. Legal. E eu acho que até... Tava conversando com o Flávio, Pamplona aqui da alfaiataria. O homem hoje tá pedindo muito isso, né? A galera tá ficando cada vez mais pensando em aparência, em status. Principalmente o high ticket, que é o cliente que a gente atende, né? Então, tipo, acho que tá crescendo muito também por conta disso, né? O homem tá se preservando muito a imagem, a autoridade. Eu tô tendo, cara, muitos amigos ali que chegaram nos seus 40 e estão chegando numa crise, né? 40, 50 anos. Até mais novos, estou com um rapaz, um amigo meu até ali com 28 para 30 anos que já procurou o seu serviço. Então, você acha que é muito por conta disso e vai crescer cada vez mais porque a galera tá se cuidando mais, tá se importando mais com a aparência, que antes era normal ser desleixado, não, tô careca, vou ficar careca, o importante é que eu tô com dinheiro. Hoje não, acho que a pessoa quer ficar com dinheiro e com uma boa aparência, né? A gente brinca que o cabelo, ele é tipo o silicone do homem, né? Então, o homem é aquilo, uma das coisas que chama muito atenção, né? Cabelo, dente no homem E tem muito a ver com posicionamento. Então, atualmente, com as redes sociais, eu acho que favoreceu muito isso. Então, antes, por exemplo, eu tenho muitos empresários, né, que eu atendo e que falaram, Lorena, eu sempre fui de bastidor, nunca me preocupei, mas hoje os maiores empresários estão se expondo. A gente tem aí a Dib, por exemplo, que não precisaria estar numa rede social e ele está lá, o Ricardo Eletro. Então, e hoje eles precisam dessa exposição. Então, isso favorece muito a pessoa que se expõe, ela quer estar bem. Muitas vezes não significa que a pessoa perdeu o cabelo e que é uma falta, uma escassez. Mas, sabe aquela questão de você olhar a imagem e já bater o olho, é tipo um arquétipo, né? Então, se você vê que tá faltando, já gera essa sensação de escassez. Então, o cabelo cheio, querendo ou não, ele gera uma sensação de saúde, né? De bonança, enfim. Então, tem muito esse link mesmo. Tanto que cresceu muito, tanto essa parte até do visagismo, né? Que a galera, assim, cara, é questão do arquétipo mesmo. Tem que deixar você enquadrado dentro do que condiz com a tua imagem para não ficar nem tão forçado e nem... E aí vem muito de um contexto, assim, né? Porque acho que é muito um 880. Tem pessoas que fazem o transplante, algo do tipo, e fica muito natural. Até que você olha a pessoa assim, cara, não parece. Se você não conhecia ela antigamente, quando ela tava calva, quando ela tava careca, você não conhecia. Mas tem pessoas que acham que até por conta do profissional em si, acaba ficando muito forçado. Parece que foge da imagem dela. Aí vai por toda uma questão também de linguagem ali. E entender que justamente acho que o profissional, né, com o barbeiro, a dela também, com o visagista, para condizer uma imagem que ela quer passar de acordo com o negócio dela, né? Porque às vezes a pessoa trabalha com finanças, ela tem que estar 100% alinhada, tem que transmitir aquela autoridade. E voltando ali naquilo que você falou bem no início do podcast, né, eu acho que a gente sai da faculdade formado, quadrado, né? Quando foi que você começou a entender que fala assim, cara, para mim ser realmente
uma pessoa bem sucedida no longo prazo, eu não posso ser só uma médica. Eu tenho que me especializar, eu tenho que empreender, tenho que entender sobre vendas. Quando foi que a sua ficha caiu? Quando eu comecei a vender a cirurgia, digamos assim, quando eu comecei a consultar para fazer o procedimento. Então, muitas vezes a pessoa ela não está buscando saber tudo sobre como o procedimento é realizado. E eu tinha muito essa necessidade, né, de passar todas as informações. Eu sou muito linkada a conhecimento, então eu queria passar todas as informações. E às vezes ela só queria saber, vai ficar bom, doutora? Vai ficar natural? É só essa a informação que eles queriam. Muitos pacientes meus vêm buscando naturalidade. Então, eu acho que foi aí que eu comecei a perceber, opa, não é só sobre conhecimento. Isso é muito importante, mas isso é o básico, né? Isso é mais do que o necessário. Mas eu preciso agora ir atrás das outras coisas. Então, como que eu faço para a pessoa que está ali, que é um cliente da minha clínica, né? É o meu paciente, eu vou cuidar dele, mas ele é um cliente da minha clínica. Para que ele se sinta seguro para realizar, para que aquela venda aconteça. E foi aí que eu comecei a buscar mais, entender mais sobre isso. Entendi. E aí, fora todo o conhecimento técnico, eu vejo que você tem bastante especializações, mas quais são os assuntos, o que você mais estuda hoje? Né? O que trouxe para as soft skills que você teve que desenvolver, que você acha que é importante qualquer médico que está entrando no mercado de trabalho hoje desenvolver? Ele não precisa conhecer profundamente, por exemplo, sobre gestão, sobre a parte administrativa, mas ele precisa entender a necessidade disso. Então, né, você até convidou meu marido para estar aqui, que é gestor da clínica, e eu falo que, assim, existe a clínica, o instituto antes do Fabrício e depois do Fabrício. Então, o Fabrício, ele entrou para criar realmente um negócio ali. Eu não tinha um negócio, eu era uma médica que atendia. E aí ele entrou com essa visão de negócio. Ele falou assim, você quer que isso tenha futuro? Você quer criar um legado? Então você precisa criar uma estrutura para isso. Porque o seu funcionário que está aqui, ele tem que ter certeza que você não vai falir daqui uns dias. Então como que ele vai ter essa certeza? Você precisa ter uma gestão bem estruturada. Então, entender que eu tinha essa necessidade, eu acho que isso que o médico precisa. Que às vezes ele quer fazer o procedimento de uma forma barata. Nossa, o mercado está muito saturado, a gente ouve muito, né? Eu estou em grupos de médicos entrando no transplante. Todos os mercados. Todos, o oceano tá vermelho, nossa, é clínica, olha só, a clínica tá vendendo transplante por não sei quanto. Meu Deus, tenho que baratear o meu. Então, esse pensamento, sabe? Só que assim, você sabe exatamente o seu custo? A gente sentou esse final de semana, o Fabrício foi escrevendo para mim, o custo da nossa cirurgia. Eu falei, não acredito que é isso. Porque assim, tem coisas que a gente não põe ali, sabe? E isso é muito importante. Então, esse entendimento de gestão. Hoje a gente tem um negócio, hoje é um negócio seguro. A minha clínica, ela precisa gerar receita e ela precisa, para crescer, a gente tem que investir dentro do negócio. Então, hoje a gente está construindo um hospital de 2.000 metros quadrados. E eu preciso criar esse hospital, mas isso tem que se pagar, né? Então, assim, eu falo que o Fabrício é o nosso gestor, então uma gestão forte eu acho que é essencial. Se o médico, ele realmente quer crescer, né? Se ele tem essa visão de crescimento, se ele quer estar no oceano azul, sair do oceano vermelho e dar segurança para os colaboradores que também são seus clientes. Então, você tem que pensar que os funcionários que estão ali são seus clientes, mas também os pacientes. O paciente saber que ele vai operar com você e daqui 5 anos você não fechou sua clínica. Porque tem muita clínica de transplante falindo, fechando as portas, porque não está se pagando. Talvez esse custo não esteja sendo bem calculado. Eu tenho um amigo meu que é mentor e dá treinamento de gestão lá em São Paulo, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, cara, faturamento é ego, né? Então, cara, às vezes chega pra mim aqui pessoas que falam assim, nossa, eu tenho um espaço lá com 3.000 metros quadrados, eu tenho 200 colaboradores, assim, cara, mas é a última linha. Quanto que tá sobrando na última linha, né? Acho que é o que mais importa no final do dia, porque o faturamento não adianta nada você tá faturando, mas e o lucro líquido, né? Porque no final do dia é isso. E chega no momento ali que você precisa ganhar eficiência. A gente, aqui no escritório, nos últimos anos, foi muito progresso, a bandeira do Brasil invertida, progresso e depois ordem. Então, chegou no momento que a gente, cara, se a gente quer realmente escalar para todo o Brasil, a gente precisa organizar a casa, né? Metrificar tudo. Então, agora, depois de muito progresso, agora a gente está ordenando. Primeiro a gente vende, fatura, né? Paga as contas.
mas depois a gente tem que ganhar eficiência. E é interessante você falar isso, porque assim, também não adianta você querer estruturar demais antes de dar o primeiro passo. Então, assim, não espere estar pronto para dar o primeiro passo. Eu gostei muito disso que você falou, porque é como se eu fosse a torneira aberta, então o progresso ali na clínica e o Fabrício a ordem. Ele fala que ele fecha o ralo enquanto eu abro a torneira. Então, eu sei fazer entrar, mas tem que ter ele ali para estruturar. Então, eu acho que começa fazendo, né? Eu comecei do jeito que dava. Então, assim, hoje, algumas contratações, por exemplo, eu não faria hoje, porque hoje a gente tem um processo de recrutamento, seleção muito bem estruturado. Então, isso não aconteceria lá atrás. Muito do meu posicionamento eu não faria daquela forma, mas eu comecei do jeito que dava. Então, graças a ter começado, que a gente consegue hoje ir melhorando, né? Aquela coisa do primeiro começa, depois você melhora. E eu acho que é legal que daí você começa a construir uma marca pessoal tão forte, tão bacana, e o teu nome fica conhecido, que as pessoas sentem vontade de trabalhar com você. Então, o médico que está entrando no mercado de trabalho, assim, cara, é muito mais vantajoso, talvez, eu empreender dentro do negócio da Lorena, eu estar com ela, estar com o nome dela, aprender com ela, até um dia, sei lá, criar um partnership, para que um dia me torne sócio da clínica ou de uma outra clínica em um outro lugar, do que eu ter que construir todo o meu nome do zero com a concorrência que a gente tem hoje, né? Então, acho que aqui no escritório a gente vê isso. Muitas pessoas querem vir trabalhar com a gente por conta do nosso posicionamento, nossa autoridade, o tamanho que a companhia aqui está se tornando. Então, eu acho que é um negócio legal também da gente ter essa ideia de marca pessoal. E é legal você falar isso, porque você falou, né, qual que seria o recado para os médicos ou profissionais que estão entrando, e às vezes entender qual é a sua forma de trabalhar, que estilo de vida que você quer ter. Nem todo mundo nasceu para empreender. Então, e às vezes, se você for analisar financeiramente, a dor de empreender financeiramente não compensa tanto quanto você tá ali só cumprindo o seu trabalho, levando seu dinheiro no final do mês. Então, é entender isso mesmo. Qual posição que você quer estar. E tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a empreender, porque para empreender é uma doação e às vezes dói, né? Muitas vezes dói. Com certeza. Olha todo o custo, você fica pensando, né? Você fala assim, cara, se eu ficar pensando em tudo que eu tenho aqui, eu tô maluco. E foi o meu caso aqui dentro do escritório, assim, cara, é muito melhor estar com pessoas que já são referências, tem uma bagagem de 14, 15 anos, eu aprendi com essas pessoas, então, tipo, em 2 anos eu ganhei um relacionamento que eu demoraria 10 anos para criar esse relacionamento sozinho, e também aprender com os erros deles, né? Então, tipo, eu evito de errar muito por conta que eles já têm uma experiência. E eu falo isso pra galera hoje, assim, cara, vocês têm tudo mastigado. Eu, quando entrei aqui, a gente estava no escritório na época de 30 metros quadrados, então, às vezes, o GCE, que é um dos sócios, atendia em cima, eu escutava o atendimento porque tinha eco. Então, eu pegava... Hoje a galera acompanha os atendimentos que a gente grava, alguns atendimentos, para eles entenderem qual que é o nosso processo de vendas e tudo mais. Lá atrás, eu acompanhava os atendimentos por conta do eco do escritório. Então, tem tudo muito mastigado, né? Então, é muito mais fácil você entrar no negócio que já está performando e você encurtar a sua caminhada. Né? Então, mas isso é uma visão que você teve, né? Que foi um grande diferencial seu, mas nem todo mundo enxerga assim. Então, é importante enxergar como oportunidade, né? E aí, sai da faculdade, abre a clínica. Muitas vezes tem até uma especialização, algo do tipo. Tem muito disso hoje também, né? Dependendo do mercado. Às vezes até gravei um podcast na área de nutrição. E assim, cara, tem muita gente que começa a medicar, começa a se falar especialista e não é especialista de nada, ele só tá com o diploma. Então, é bem bacana. E quando foi que você começou que as coisas começaram a dar certo? Assim, Gui, cara, agora começou a fluir. Depois de quanto tempo? Pra mim, sempre deu certo. Então, assim, na minha visão, entende? Então, assim, eu sou muito positiva. Então, pra mim, já tava dando certo. Eu fui entender que não tava dando certo quando o Fabrício entrou. Não tava dando certo, assim, das contas não estão fechando. E aí, quando ele entrou, ele estruturou. Então, eu falo assim que depois do Fabrício foi quando as coisas cresceram. Tanto, não só faturamento, mas lucro. E é assim, a minha condição ali só não quero perder qualidade. Então, você pode, né, aumentar o lucro ali, de alguma forma trabalhar nisso, mas desde que você não tire da qualidade do que eu entrego. Então, ele não pode mexer dentro do meu processo cirúrgico. E eu também não me envolvo muito nessa parte financeira dele. Então, a gente equilibra bem assim. Então, acho que as coisas realmente começaram a dar certo como empresa quando ele entrou. Quando ele entrou na gestão. E aí, até na parte de gestão, como que você estrutura isso? Porque eu vejo que você está cada vez menos no operacional. Né? Óbvio que gravar um podcast é operacional. Você está divulgando a tua empresa, a tua marca e tudo mais.
Só que na parte aí de estar na clínica mesmo. Então, como que você estrutura, treina o time? Só pra galera entender qual que é a proporção, quantos profissionais tem ali hoje? Médicos nós somos em 3, mas no total 30 funcionários na clínica. 30 funcionários. Tá, legal. E só entrando aqui na outra pergunta, questão de marca pessoal. Porque a gente tá falando, hoje sua marca pessoal tá forte, você tá trazendo colaboradores para dentro da companhia. E quando foi que você começou assim, cara, o Instagram pode ser uma ferramenta para mim, de trabalho? Sempre foi uma coisa natural sua, você teve que desenvolver isso? Então, quando eu comecei, foi bem a época que o Instagram começou a ficar mais bombado, assim. Então, eu entendia que seria uma forma das pessoas me conhecerem. Eu não via tanto como um processo de venda, que ali já iria acontecer a venda. Eu entendia que eu precisava ser vista para ser conhecida, né? Então, eu comecei dando aula no Instagram, assim, falando sobre o procedimento, explicando. Tanto é que o Hair Academy surgiu dessa forma, de uma forma muito genuína, porque o objetivo do Hair Academy no início era criar uma comunidade de pessoas que faziam o mesmo pra gente compartilhar conhecimento, e eu não pensava em venda, eu não pensava em vender um curso, eu não me sentia pronta para isso. E aí foi, junto com a minha sócia, a doutora Thalita Carles, que é de Uberlândia, que é uma grande amiga também, a gente começou a pensar, nossa, mas parece que os médicos estão sentindo essa necessidade. Eles pediam, doutora, você não quer montar um curso pra gente poder entender mais? A gente queria colocar a mão na massa, a gente queria... E aí a gente começou a falar, vamos. Então, assim, tanto é que o nosso primeiro hands-on acabou mais de meia-noite, não era nada organizado. E hoje não, hoje é uma empresa bem estruturada. Então, foi de uma forma genuína, assim, foi compartilhando. E com isso eu fui tendo retorno. Então, tanto dos pacientes, eu quero saber mais. E aí foi chegando pacientes para mim. O que é o Hair Academy? O Hair Academy, ele começou como uma comunidade de médicos. Hoje ele é uma empresa, uma plataforma, e a gente tem vários cursos. Então, eu tenho curso de pós-graduação, a gente tem workshops de transplante de sobrancelha, workshop de terapia regenerativa, o hands-on de transplante capilar, e é voltado para médicos. Então, nosso público-alvo do Hair Academy são médicos, e é diferente do instituto. Legal. E aí, nessa doideira, né, para quem não sabe, ela acabou de ser mamãe novamente, como que você equilibra os pratinhos da vida? Né? Tipo, escritório, consultório, esporte, que eu vejo que você é uma pessoa bem ativa também, cuida bastante, né? Tá treinando, acho que você treinou até quando da gestação? Nessa, até quase uns 15 dias de ganhar. Na minha primeira foi até o final mesmo. Então, como que hoje a Lorena equilibra a vida profissional para não pendurar para nenhum dos dois lados? Sempre foi assim? Sempre teve clareza ou teve um momento que você desequilibrou? Sempre vai desequilibrar. Eu cheguei a essa conclusão. Não tem como você crescer em alguma coisa se você não desequilibrar. Então, profissionalmente, você só vai crescer se você se dedicar muito em relação às outras coisas. E na família é a mesma coisa, só que você tem que ter uma ideia do tempo que você está fazendo isso. Então, por exemplo, agora que eu fiquei mais em casa, né, que eu tirei para ver a licença, eu vi que tinha várias coisas na minha casa que estavam desestruturadas, desde funcionário, organização, tudo. Então, eu comecei a voltar o meu olhar para casa. Então, eu tô ali, já que eu vou ficar ali, eu vou me dedicar àquilo. Então, desbalanceou. Me dediquei muito para minha casa. Agora eu vou voltar, agora é a clínica 100%. Então, a gente desestrutura, a gente precisa desequilibrar para crescer. Não tem como. Passar no vestibular, por exemplo. Foi um ano que eu tirei focado em passar no vestibular. Dá para você passar equilibrando? Indo para festa, tendo a sua vida social? Dá, mas talvez você demore muito mais tempo para conseguir. Então, quanto tempo você quer? Né? Eu sou mais imediatista. Então, eu sempre dou uma desbalanceada. O desequilíbrio ele é necessário. Você só precisa ter consciência que ele está acontecendo e quanto tempo você vai dedicar a esse desequilíbrio. E hoje, uma das coisas que a gente planeja muito é fazer mais pausas no decorrer do ano. Então, ao invés de, eu vou trabalhar pouco todo dia, não, eu vou trabalhar muito, mas eu vou fazer mais pausas. Então, eu vou fazer mais viagens com a minha família, me dedicar mais ali naqueles momentos e estar 100% presente, que é uma das coisas que o Dale Carnegie ensina, né? Viver
em compartimentos hermeticamente fechados. Então, você está naquela situação, se dedica 100% àquilo, dá uma desequilibrada ali para que você consiga, no final das contas, equilibrar, né? Acho que vai muito de fazer acordos e estar disposto a pagar o preço para que você consiga alcançá-los, né? E vender o seu projeto também, né? Para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Então, tipo, é um alinhamento de expectativa. Assim, cara, esse semestre a gente vai ter que focar mais no consultório. Então, você vinha com o Fabrício, assim, cara, a gente vai ter que, às vezes, pendurar um pouco os treinos, falar para os abaques que acompanham a nossa rotina. Então, tipo, vai ser desgastante, mas tem um objetivo final e no final a conta fecha. A mesma coisa, assim, cara, não posso deixar desequilibrar a alimentação, algo do tipo. Então alimentação, atividade física, isso aí eu coloco como essencial, né? Acho que faz parte tanto para melhorar a performance no trabalho, na família, na sua saúde, senão você não consegue. Então, isso aí eu não abro mão, independente de qual foco que é a questão. Acho que você também, né? Eu vejo que você faz muito. Bastante. É importante, né? A gente tem que estar bem, igual você falou ali no início, com nós. Então, primeiro a gente fica bom para nós, para que assim a gente consiga prover para outras pessoas, né? Seja dentro dentro do CNPJ da empresa, para os colaboradores. Então, tem que me entender, tem que me autoconhecer, tem que entender quais são meus pontos fracos, pontos fortes, para que isso não afete na qualidade de vida das pessoas que estão ao meu redor. E assim eu inspire elas, né? Vem muito a ver com essa questão da liderança. E é aquilo, tipo, não tem como eu produzir bem dentro do escritório se eu tô cansado. Não tem como eu gravar um podcast se eu tô com a energia baixa, eu tô com a autoestima baixa. Se eu sou um vendedor, eu vendo toda hora, porque a gente tá vendendo a todo momento, né? De maneira natural, de maneira intencional ou não intencional. Então, eu tenho que estar bem, né, comigo mesmo. Então, eu acho que a gente se vê em relação a isso. E dentro do lar também, né? Porque eu vejo você hoje ali com as crianças assim, cara, como que eu quero estar daqui 20 anos? Né? Quando eles estiverem com 20, como que eu quero chegar na minha velhice? Quero estar bem, quero estar desfrutando com meus netos, né? Então, é ter uma clareza disso, não deixar o prato cair, né? É um desequilíbrio, mas, tipo, você deixa de rodar menos o prato, mas não deixa ele cair. E pensando nesse mercado, né? Tudo que você conquistou, você vem conquistando, o que você acha e aonde você acha que está para chegar nos próximos anos? Então, me fizeram essa pergunta, né? Se eu tenho mais algum sonho profissional. De novas conquistas, eu acho que sim, eu cheguei num ponto que eu me realizei muito profissionalmente. Então, eu tinha o sonho de ser professora, né? Eu sou professora. Tinha um sonho de publicação, livros, artigos. Hoje a gente já tem esse número muito bom. Quero continuar. Número de cirurgias, qualidade de procedimento, tudo isso acho que a gente chegou num patamar bem legal e eu acho que eu me sinto muito realizada. Mas manter essa qualidade, igual você falou, ter mais qualidade de vida também, então conseguir equilibrar mais e estruturar, manter o negócio muito bem estruturado. Então, hoje a gente está criando um hospital e esse hospital ele precisa estar muito bem organizado, para que ele cresça cada vez mais. Então, realização pessoal não tenho tanto, mas manter aquilo que a gente está alcançando para manter a qualidade de tudo. Bacana. E o hospital hoje vai vir com o intuito de... Vai ser um hospital mesmo? Ou vai capilar. Ser capilar. A gente talvez tenha outros procedimentos, mas o nosso objetivo é ser um hospital capilar. Então, com tudo que a gente já oferece, mas com muito mais qualidade, muito mais conforto, né? Entendi. Hoje a gente tem um espaço restrito, então um espaço muito maior. E para a galera já se organizar aí, quando que a projeção dele está pronta? A pergunta é de milhões. Mas eu acho que lá para outubro, setembro, nossa, já tá bem a gente está inaugurando, Legal. E ali é você e tem algum outro sócio? Não, somos só nós. Que legal, bacana. E já indo para a parte final e tudo mais, eu acho que a gente sempre carrega algumas frases muito fortes que nos sustentam, né? Tem alguma frase de impacto que você gosta, que assim, Gui, cara, essa frase é meu mantra, levo isso como para mim, e se você deixaria para a galera? Não perca as oportunidades, não espere estar pronto para começar, mas ao mesmo tempo começou, melhore. Um dos nossos valores lá é melhorar sempre. Então, a gente sempre inova. Então, sempre melhorar, sempre buscar o melhor. Quando você faz isso, você sempre vai estar crescendo, sempre vai estar progredindo. Já puxando um gancho nisso, como que você faz para estar melhorando? Tipo, porque chega num certo patamar que se a gente olha, igual você fala assim, tô satisfeito com o que está acontecendo.
Só que como que a Lorena falou assim, cara, aonde tem pessoas melhores do que eu, porque assim eu subo a minha régua? Como que você se instiga em relação a isso? Eu acho que é um pouco do modo de operar, eu acho que você deve ter isso também. Tá Uhum. sempre vendo onde pode melhorar, né? Então, assim, pra mim o bom, ele é o básico, ele é a obrigação. Uhum. Então, como eu posso ser ótimo? Ao mesmo tempo, isso gera também uma coisa de nunca vai estar perfeito. Mas você sempre buscar como você pode se tornar uma pessoa melhor. Então, eu falo que se você tiver melhor 1% por dia, no final do ano, quanto que isso já não vai ter melhorado, né, no seu desenvolvimento. Então, é acordar e falar assim, hoje eu preciso ser melhor que ontem. Muitas vezes, isso não é linear, né? A gente vai ter altos e baixos ali. Então, por exemplo, hoje o dia pode não ter sido tão bom, mas que no final do ano haja uma progressão. Então, mesmo que tenha alguns nadirs ali, o começo e o fim, eles vão estar... Você vai ter progredido. Acho que a gente se compara muito com nós mesmos e não com o externo. A gente estava falando bastante disso antes. Acho que a gente gravou um podcast antes de começar o podcast, né? Mas quando a gente compara com outras, às vezes a gente pode até se frustrar. Óbvio que a gente tem que ter alguns alvos, assim, cara, um dia eu quero construir a carreira igual aquele fulano. Senão a gente também não sobe a nossa régua. Só que é enxergar, tipo, cara, como que eu posso ser melhor do que minha versão de um ano atrás? Porque às vezes a gente se estagna no tempo e, tipo, não vê a projeção. E se a gente for ver assim, cara, se colocar... Eu funciono muito bem assim, né? Mini metas, micro metas. E através disso eu ir aumentando, melhorando como pessoa. Se eu for ver em um ano, eu cresci 50%, 60%, 70%. E isso para as outras pessoas que estão ao meu redor é muito significativo, né? Para a companhia ou algo do tipo. Então, eu acho que é muito importante olhar internamente, não se comparar externamente. Você ter, obviamente, metas, de onde você quer chegar, colocar uma pessoa como alvo, mas se comparar diariamente com você mesmo. Como que eu Com posso... certeza. Por exemplo, tô lá no seu Instagram, eu vejo o Guilherme correndo. Eu falo assim, nossa, eu queria muito, né, ter o corpo do Guilherme, queria correr igual ele, ter essa disposição, mas eu tô disposta a pagar o que ele paga, o preço que ele paga, né? Então, assim, a disciplina dele. Então, a gente olhar para a pessoa com admiração, mas saber se você realmente está disposto a pagar o que você não vai mostrar lá no seu bastidor. Exato. Então, a gente realmente aquela frase meio clichê, mas é não comparar o holofote do outro com o nosso bastidor, né? Até porque o holofote esconde, a medalha justamente esconde isso, né? As noites mal dormidas, momentos de desequilíbrio. Então, todo mundo só vê ali o bônus, mas ninguém vê o ônus que a gente passou. Então, se você quer alcançar, chegar onde a Lorena chegou, você tem que estar disposto a pagar o preço, galera. Não tem arregaçar as mangas e trabalhar, não tem pra onde correr, não. Tem um capítulo do 48 Leis do Poder que fala, faça parecer ser fácil, que é justamente o que o Instagram faz, né? Faz tudo parecer ser fácil. Então, gera muito o desejo de você querer estar no lugar daquela pessoa, mas você não tá vendo ali as dores. E no final do dia, esse resumo é o quê? Tipo, parece que é óbvio que qualquer pessoa consegue fazer, só que é difícil porque as pessoas não fazem todo dia. Então, é uma questão de constância, de você fazer repetidamente aquilo. Até tem um documentário, um podcast que eu escutei, no qual mostra a rotina de um atleta olímpico. E se você for pegar a rotina de um atleta olímpico com um empreendedor de sucesso e você acelerar no time-lapse, é muito chato. Porque é exatamente todo dia a mesma coisa. A pessoa tem muito sucesso, óbvio que tem os momentos de desafogar, viajar, e a pessoa ela consegue a sua independência financeira. Só que você faz muito repetidamente a mesma coisa. Então, se você passa num loop muito grande, é justamente, cara, tipo, muito tedioso para quem tá acompanhando. Só que é aquilo, você tem que enxergar a beleza no processo. Então, quando você se apaixona pelo que você faz, se torna prazeroso, né? E eu falo muito pra galera aqui, você saber harmonizar isso muito bem. Então, cara, legal, tô me empenhando muito bem durante a semana, tô saindo do escritório 10 horas da noite, mas e no sábado de manhã? Não posso tomar um café com calma com a minha esposa? Não posso sair para almoçar com ela? Não posso, ou às vezes sobrou um espaço na minha agenda, não posso tomar um café com ela? E aí aqui, se eu trabalho sem olhar o relógio, eu posso também sair sem olhar o preço. Então, tipo, eu posso prover dentro do meu lar, posso pagar uma viagem que ela estava esperando, posso comprar a casa que eu estava querendo comprar. Então, é muito isso, você saber harmonizar muito bem para que não quebre e você se apaixonar pelo processo, porque senão não tem como você se sustentar. O cara do Minecraft que a gente estava falando. Então, tipo, você fala assim, cara, pô, alcancei tudo, mas alcançou tudo e agora? Você tem o que dentro do lar, né? Então, tipo, conseguir ter uma clareza disso, que eu acho que daí a galera um pouco se perde.
E até você perguntou, né, como que você faz para melhorar todos os dias? E às vezes as pessoas acham que melhorar é você mudar, né? Você mudar aquilo que você já está fazendo. E entra nisso que você falou. Não, muitas vezes é a cadência, é você manter aquilo que você já está fazendo e não desistir, né? Porque às vezes a pessoa começa e fala assim, não tá dando certo, vou parar por aqui, já vou começar outra coisa. E aí você fica naquele looping, sempre começando coisas novas, mas não significa que você está melhorando, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: você não tá fazendo nada de errado, você só fez pouco do que é certo. Então, tipo, eu tô fazendo tudo que é certo e não tá tendo resultado ainda, é porque ainda não fez o suficiente, né? Então, uma outra frase. A gente tem que ser exemplo de esforço ou resultado. Se a gente não é de resultado ainda, a gente tem que ser pelo menos de esforço. Porque vai chegar no momento que a gente vai fazer tanto que a gente vai ser também exemplo de resultado. Então, é aquilo. Às vezes a gente fala assim, cara, a gente tá no mês ruim de vendas aqui dentro do escritório. Se dedica mais, se empenha mais. Porque você vai mostrar para os sócios, para a galera aqui, para quem está acima de você, que por mais que você não tenha um resultado ainda, você está se empenhando para aquilo. Você não está se acomodando com aquilo, você não está se desanimando. E a gente vai, cara, te ajudar o máximo possível, né? Então a gente vai te mostrar as ferramentas, quais são os caminhos, mas tipo, não dá pra gente colocar vontade em você. Então você pode ensinar a pessoa a fazer tudo, mas você não pode ensinar ela a ter vontade. Então eu acho que é um galho bem legal, porque às vezes a pessoa, ela, nas primeiras adversidades, ela para. E não, é doloroso, porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria fazer, né? E ao longo prazo, ninguém vê o quanto que você estudou para chegar aonde chegou, o quanto que você se empenhou, 1 ano que você estudou para fazer o vestibular. Então, tipo, é basicamente isso. Ninguém ensina a gente a ter vontade. Isso parte de dentro de nós, porque a gente tem que ter um porquê muito forte, que é a primeira pergunta ali que eu comentei com você. É isso aí, galera. Um bate-papo muito bom. Se deixasse aqui, a gente vai se aprofundando, vai falando e tem muito repertório aqui, muito papo. Até uma oportunidade de futuramente a gente fazer um segundo episódio e se aprofundando num tema só. Mas a ideia era essa, compartilhar um pouco da trajetória profissional, uma baita trajetória, compartilhar um pouco sobre gestão, sobre como que a gente pode realmente, e se você, independente se você é médico ou não, dá para você transcrever isso para dentro da tua rotina. Então eu acho muito bacana tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Se você acompanhou esse episódio até o final, deixa o seu like, compartilha com o seu amigo, principalmente para aquele médico que está começando a entrar no mercado de trabalho. Então com certeza ele pode aprender muito. Pede para ele seguir a Lorena. Como tá suas redes sociais? Lorena Wiesenthiner é o Instagram. Também tem o Instagram do Instituto, que é o Instituto Lorena Wiesenthiner. Bacana. Então pede para eles seguirem, que eu acho que a gente aprende muito com a rotina das outras pessoas, né? Então, tipo, às vezes a gente não tem pessoas próximas que nos inspiram, a gente pode ter... Hoje o Instagram tá aí, né? Então, tipo, que a gente é um ambiente, a gente se molda conforme o ambiente. Mas hoje a gente passa tanto tempo no celular que o celular se torna um ambiente. Então, se a gente segue só página de fofoca, só coisa que não tá agregando com a nossa rotina, a gente tá perdendo tempo. É igual a gente ter uma roda de amigos que não tá agregando para aquilo que a gente quer para nossa vida. Então, é importante você acompanhar pessoas que têm a rotina como da Lorena, que você pode aprender diariamente. Então, até o próximo SoloCast. Compartilhe, deixe seu like. É isso, galera. Fechou.